no placar. Com certeza, eu lembro muito bem. Lá atrás eu tinha 19, 20 anos. Enfim, cara, assim, é um momento diferente, né? Você virar cartola e principalmente presidente do teu time do coração, eu acredito que deva ser uma situação muito satisfatória, assim, empolgante, já que todos sabem a minha história no América, começou com meu pai, essa coisa de ter ido ver o América, as primeiras vezes que eu fui ver futebol profissional, às vezes foram com meu pai, então assim, o América se encontra num momento muito difícil, né? As administrações nesses últimos aí, vamos dizer, 20 anos, enfim, não conseguiram, por mais que eu até acredito que tenham se esforçado em algum determinado momento, mas não conseguiram reerguer o América. O América é um time que todos conhecem, querido por todos, por uns que tem o América como primeiro e outros que tem o América como segundo time. Então assim, eu sei que o desafio vai ser muito grande. Você já, nesses primeiros dias, claro, você assume só em 2024, mas já deu para se inteirar melhor da situação do clube, das dívidas? A cada dia a gente está procurando se informar. Quando eu falo a gente, porque já tem um grupo já. A gente está começando a montar o grupo para o ano que vem. O América tem 3 situações que são importantíssimas, na minha opinião. Primeiro é o futebol dentro de campo, até porque hoje, como a América não tem a sede, só restou o futebol, né? O futebol, a América tem por obrigação, na minha opinião, de ganhar o segundo turno, a Série A. B, é 1B. 1B, que fala do Rio de Janeiro. Primeiro semestre, começa em maio. E, consequentemente, ganhar também a Taça Rio no segundo semestre. Taça essa que dá ao América, ou vencedor e o segundo lugar, a possibilidade de disputar tanto a Copa do Brasil e a Série C. Então, assim, isso é obrigação do América, mesmo sabendo que o América é o time grande da segunda divisão. O América tem que ter condição, tecnicamente falando, dentro de campo, de fazer um grande time para disputar e ganhar. Esse é nosso primeiro pensamento. O segundo é em relação ao que vai acontecer definitivamente com a sede do América. Há 6 anos aquela sede foi para o chão, ali só tem um terreno, que o dono desse terreno é o América. É um terreno avaliado entre 180 e 200 milhões. É quase, inclusive, pelo que a gente vem levantando, o dobro mais um pouquinho da dívida do América. Mas existe um contrato com uma determinada empresa de realização ali de um shopping. E aí aquela sede que era embaixo acaba ficando em cima do shopping. Eu, particularmente, deve ter 1 mês e meio, tive acesso a essas informações, vi o vídeo, vi o projeto. O projeto é um projeto foda, do caralho mesmo, muito bom para aquele espaço ali e principalmente bom para o futuro do América. Financeiramente falando, é um negócio que vai dar ao América um determinado valor nos primeiros 40 anos e depois, 45 anos, depois aumenta, quase que dobra nos outros 45 anos. Eu tenho certeza que, principalmente, exclusivamente para o futebol do América, é uma situação muito, muito importante. E terceiro é a dívida do América, porque ao longo desses quase 8 meses aí, botar um ano, eu já ouvi muita gente do América, tanto a oposição como a situação, então assim, já ouvi que o América deve 50, como também já ouvi que o América deve 100. Então a gente vai colocar aí uma empresa para fazer uma auditoria, logo no primeiro dia, nos primeiros dias de janeiro, quando eu realmente for empossado e tiver o poder da caneta, sentar, a gente já tem feito aí alguns contatos, já fez alguns orçamentos de 4, e aí eu ainda não conversei com eles, porque na minha opinião, nada que eu for conversar com eles agora, eu vou poder assinar ou apertar a mão deles, já que eu ainda não sou presidente, que só passa a ser no dia 1º. Então é o seguinte, então esses problemas, assim, vamos dizer, mais importantes, mais sérios que o América tem,
Mas também não deixa de ter outros, por exemplo, o estádio está acabado. O estádio do América, nesses últimos 20 anos, está voltando lá, eu estava falando atrás sobre a segunda divisão, me enganei, o nome se chama A2, Campeonato Carioca, enfim. E cara, então assim, o estádio é um elefante branco, vamos dizer assim, que eu acredito, espero e tentarei o máximo fazer o melhor possível para dar uma melhorada ali, para que as pessoas que forem, os americanos que forem ver os jogos do América e os outros torcedores também possam estar numa situação melhor do que hoje se encontra. Também tem um terreno que hoje é ocupado pela divisão de base do América, que tem um amigo meu, por acaso, que já está lá há 6 anos, que toma conta dessa divisão de base, que é o sub-14 para baixo, que é o Braga. E por acaso hoje a única coisa do futebol que funciona no América é exatamente essa divisão de base, né? Mas enfim, são problemas que desde quando eu me coloquei na cabeça que eu teria essa possibilidade de ser presidente, eu sabia que eles existiam, então não é nada novo. E o problema eles já estão aí para a gente resolver. E eu, dentro do meu possível, dentro do meu tempo, dentro dessa coisa de ter sido ex-jogador, ídolo e hoje senador, vou aproveitar tudo isso e como presidente da América eu vou tentar fazer o máximo. Em relação à montagem do elenco, né? Você encerrou a carreira lá, já veterano, você pretende contratar também jogadores de peso, de nome? Cara, é o seguinte, antes de montar o elenco a gente tem que montar a comissão técnica. E hoje existem 2 nomes que a gente está em conversa, infelizmente eu não vou poder te falar hoje, porque existem 2 nomes que a gente está em conversa e consequentemente um desses 2 será o escolhido e um desses 2 trará a sua comissão dentro daquilo que a gente entende que são e serão profissionais que são capacitados e competentes para ajudar o América. Fazendo isso, já que hoje o América não tem praticamente nenhuma entrada, o América não tem nada, o América tem muita dívida. Inclusive, nós temos hoje, o América tem hoje acho que 10 a 15 funcionários que estão quase praticamente 2 anos sem receber. Os caras ficam levando 10 daqui, 20 de um, 30 do outro, os caras conseguem, estão vivendo assim, isso aí não é digno. Isso vai ser com certeza a primeira medida minha como presidente do América. O primeiro real que entrar no América vai ser para pagar a dívida desses funcionários que estão no América, uns já, inclusive mais de 20 anos. Acho não, isso não é justo, isso não pode acontecer. Tem alguns jogadores que têm contrato até o final do ano, que o América também deve. Enfim, a gente tem corrido atrás de alguns parceiros, já conversei com algumas bets, já conversei com alguns laboratórios, já conversei com alguns bancos, conversei com 2 empresas de construção, enfim, a gente ainda não finalizou nada, mas as propostas já foram colocadas na mesa e aí a gente está esperando qual será o grande parceiro que a gente vai, ou os grandes parceiros que a gente vai levar para o América já em janeiro, se Deus quiser. Transformar o clube em uma SAF nesse momento não está nos planos? Presta atenção, a SAF, na minha opinião, é a grande saída para o futebol brasileiro, principalmente para clubes como o América. Então, se você me perguntar, isso é uma prioridade? Não. Pode vir a ser uma vontade futuramente, mas não é a prioridade hoje não. É claro que para ser feito isso, primeiramente, como eu te falei, a gente tem que fazer um levantamento de tudo que acontece dentro do América, o que o América é hoje real, em todos os sentidos. Financeiro, administrativo, imobiliário, o que o América tem, o que o América deve, enfim. Eu acredito que depois de entendido tudo que vem acontecendo no América, a gente já vai poder tomar decisão.
Mas, voltando à SAF, ela é importante, ela é primordial hoje para o futebol brasileiro, principalmente para clubes como o América, mas, nesse momento, está longe da nossa prioridade. As 3 eu te falei. Romário, tem um grande parceiro seu no futebol que hoje está numa função parecida, né? Claro que são divisões diferentes, tamanhos diferentes, mas que é o Ronaldo no Cruzeiro. Você chegou a dar uma ligada para ele, perguntar como é que é essa vida de cartola? Cara, tem alguns anos que eu não falo com o Ronaldo. Na verdade, acho que o ano passado, na retrasada, a gente se encontrou em algum lugar. É a situação bem diferente, assim. O Ronaldo pegou um Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que tem um histórico muito grande em relação a participar de todas as competições do Campeonato Primeira Divisão, Campeão Brasileiro, Copa do Brasil, tem títulos internacionais, é um dos grandes clubes do futebol, está entre os 10 clubes do futebol brasileiro, sul-americano, e quando o Ronaldo foi, o Ronaldo praticamente com seus sócios, né, eles compraram, aí virou uma SAF. É uma situação bem diferente do América. Mesmo se eu ligasse para ele iria falar: baixo, não vou poder te dar nenhum tipo de conselho, porque essa parte aí eu não passei ainda. E, Romário, você divide, né, vai dividir esse cargo com o seu papel de senador reeleito, né? Então, como que vai ser a sua rotina? É complicado conciliar? Você já pensou bem como vai se organizar? Fácil não será. Eu tive, ou melhor, eu tenho, eu convivo hoje no Senado, no Congresso Geral, com deputados que já foram e são alguns presidentes ou diretores de clubes, inclusive clubes da própria primeira divisão. E no Senado tem lá, eu posso te falar, o Omar Aziz, que também tem algum tipo de relação hoje com o Clube do Amazonas, o Eduardo Girão, que foi presidente do Fortaleza, o Otto Alencar, também tem algum tipo de relação com o Vitória. Assim, os meus dias de estarem lá em Brasília são terça e quarta. Normalmente eu volto quinta, no máximo sexta. Assim, enquanto esses dias eu tiver essa obrigação de estar lá, eu estarei lá. E quando a gente começou a nossa conversa com essa possibilidade do América, desde o primeiro dia eu passei para todos isso. E é claro que se existir uma quarta-feira, a América vai jogar a determinada hora. E essa quarta-feira a gente resolveu o que tem que resolver. Fiz o meu trabalho lá. Se der tempo de eu voltar para ver o jogo do América, e tiver que voltar quinta, não tem problema, faria isso amarradão. Mas todos sabem da minha obrigação, todos sabem que eu faço questão de estar presente. Tanto é que, se você for fazer um levantamento nesses últimos 13 anos, eu estou entre os 5 mais presentes no Congresso, desde quando eu comecei. Inclusive bem diferente da época que eu jogava. Pois é, Romário, eu ia te perguntar sobre isso mesmo, porque a gente não te imaginava político nem eu, e presente assim tanto. Eu também não me imaginava político, e muito menos tão presente como eu sou, mas circunstância diferente, assim, muitos já devem saber, né? E aqui eu vou repetir, a minha entrada na política que se deu mais pela minha filha. Hoje eu tenho uma filha que já está com 18 anos, e eu estou há 13 na política, ou seja, quando ela tinha 5 anos, eu entendi que eu poderia, junto com alguns pais, alguns movimentos que a gente fez, reuniões e tal, que eu poderia ser a voz dessas pessoas na política. A princípio, nem se foi falando em Brasília, na política. Poderia ter sido aqui tipo um vereador, um deputado estadual, enfim. Mas aí eu acabei decidindo por ser deputado federal. Um ano antes da eleição comecei a estudar, comecei a conhecer. Eu posso te falar que eu não caí de paraquedas. Essa história, na verdade, já é bem comum, todo mundo já sabe, enfim. E, cara, então, assim, é claro que essa é uma dificuldade que eu vou passar. Mas eu posso te dizer o seguinte: a minha atuação como presidente, talvez eu não seja tão presente como os outros presidentes que estiveram no América e não fizeram porra nenhuma, com todo respeito. Então, assim, estar presente é interessante, positivo, é legal, mas a partir do momento que tu resolve. Sim. No meu caso, talvez eu não esteja tão presente,
mas eu vou me comprometer como me comprometi e me comprometo agora de não dizer que eu vou realmente fazer o máximo para eu poder ajudar muita coisa ao América. Uma coisa que eu tenho na minha cabeça é que o América não pode ficar pior do que está. E isso a gente vai fazer de tudo para não deixar. E eu tenho certeza que o Papai do Céu vai ajudar a gente. Vai me dar muita calma, paciência, principalmente sabedoria e inteligência para poder escolher as pessoas certas e colocar nos lugares certos. Você falou, né, da sua atuação em relação aos deficientes físicos, né, que foi, acho que, o carro-chefe dos seus mandatos, que ainda é, né? Quais são as outras questões, cara, hoje que são prioritárias para você na política? Eu entrei na política com 2 focos, que era ser a voz desse segmento da pessoa com deficiência. Uhum. E automaticamente, o esporte, que eu vim do esporte, eu não podia deixar de estar dentro do meu raio de ação. E hoje, eu posso dizer que, hoje não, né? Hoje, falando de hoje, mas desde lá de trás, a gente trouxe a pessoa, porque pessoa com deficiência é um segmento. Pessoas com doenças raras é um outro segmento, apesar de terem deficiência. E o esporte, e automaticamente a educação e a saúde. Eu coloquei aqui no estado do Rio de Janeiro quase 700 milhões de reais ao longo desses 13 anos, e mais de 50% é na saúde. Então, assim, eu foco muito nesses 5 segmentos: saúde, educação, esporte, pessoa com deficiência e doenças raras. E automaticamente no social também, né? Não pode ser diferente. Então, assim, são segmentos que eu continuo nessa luta, nessa batalha, e eu espero que esses próximos 3 anos, no mínimo, se Deus quiser, como presidente do América, eu possa ser vitorioso, como eu fui como jogador de futebol, e posso te dizer aqui 100% como eu sou como hoje parlamentar. Certo. E, Romário, trabalhar como político te fez transitar por lugares que você não estava acostumado e tal. Você sempre foi marcado por ser uma pessoa que fala, uma pessoa muito direta, que não tem papas na língua e tal. Esse seu novo cargo, essa sua nova função, que já está há alguns anos, assim, te exigiu mais calma? Cara, na verdade é o seguinte, eu continuo sendo o mesmo Romário de antes, continuo tendo uma personalidade forte, me sinto um cara corajoso dentro daquilo que eu enxergo como coragem. Só que quando eu comecei a jogar futebol, vou falar de profissional, eu tinha 20 anos, 19. E hoje eu tenho 57. Então, assim, o tempo passa para todo mundo e só não evolui quem não quer, na minha opinião. E essa evolução é da minha vida natural. Eu posso te afirmar que eu posso, se eu tiver vontade de falar uma coisa que eu falei com os 19 anos, hoje eu consigo falar de uma forma diferente. Os palavrões não mudaram muito, continua a mesma porra. Mas a gente aprende muita coisa. A política faz você entender, faz você relevar, faz você repensar. Até porque, por exemplo, eu tenho o meu projeto, que é dentro desses segmentos que eu te falei, que 100% são desses segmentos. E se você não tiver um jogo de cintura, positivamente falando, se você não conseguir ir lá trabalhar com seus outros colegas para essas pessoas votarem no teu projeto, primeiro o presidente da comissão tem que colocar na comissão. Aí, a partir daí, você começa a startar o projeto. Então, a primeira conversa já é com o presidente da comissão e com os senadores e senadoras que estão naquela comissão para que o projeto passe. Então, isso é conversa, isso é papo, isso é parceria. E realmente, na época de jogador de futebol, principalmente, vamos dizer aí, joguei até os 41, até os 30, 35, eu não tinha essa malevolência, vamos dizer assim, e não essa coisa política, que é a política do dia a dia. Porque, na verdade, eu entendi também que tudo é política de uma forma direta ou indireta, né? A minha, por eu ser
parlamentar, ela é uma política mais direta, principalmente partidária, né? Enfim, assim, eu continuo tendo a mesma personalidade de antes, mas eu aprendi muitas coisas, principalmente conversar de uma forma diferente, entender que tudo tem que ser no diálogo. Isso foi muito bom para a minha vida. Pois é, eu trazendo para a realidade sua de atleta, e eu, como era criança, fã do Romário, lamento muito que você não tenha jogado pelo menos 2 Copas do Mundo a mais e Eu até também. 2 Olimpíadas, né? Com Que você certeza. queria muito. Você acha que foi talvez essa falta de traquejo político que te impediu? Claro, eu não sei. Na verdade, foi mais sacanagem dos caras que não me levaram. Falta de hombridade, de caráter, do que algum defeito, alguma falha minha. Mas assim, como você falou exatamente, eu poderia ter disputado 2 Copas, você teria perdido uma e ganho mais outra, poderia ser bicampeão, e poderia ter disputado mais 2 Olimpíadas, até poderia ter perdido, mas eu poderia ter ido lá. Mas os treinadores na época... Então, mas foram vários treinadores, né? Não, Separadamente, foram né? Parreira... Parreira não, né? que não me levaram às Olimpíadas. Foi o Vanderlei Zagallo. e foi o Zagallo. E a Copa do Mundo foi Zagallo e Filipão. o Zagallo que me cortou em 98 e o Filipão que não me levou em 2002. Esses 3 caras que acabaram diretamente atrapalhando essas possibilidades de eu ter participado. Foram problemas, assim, cada um isolado, não tem nada a ver com uma coisa, um problema seu único nesses casos. Se foram problemas, eles não resolveram. Uhum. Eu sempre estive disposto, assim como hoje, de resolver os meus problemas. Uhum. Na minha opinião foi, vou repetir, sacanagem e falta de caráter, mau caráter. Não que eles sejam mau caráter, mas foi falta de caráter deles em relação a não ter me chamado para conversar. Pra gente, com certeza, a gente teria chegado a alguma coisa. Para fechar o tema mais político, hoje, por coincidência, a gente está aqui no Dia da Consciência Negra. Eu vi que você fez uma postagem sobre o racismo hoje, né, sobre o combate ao racismo. Você jogou na Espanha um bom tempo, na Europa, na Holanda, enfim. Como que era o Romário? Como você lidava com esse assunto na época e o que você mudou hoje? Eu vou te falar, eu nunca passei por isso. Eu nunca teve relação a mim, ou melhor, contra mim, algum ato de racista, tanto de torcedores contrários como do meu lado. Mas o racismo ele está aí, no nosso dia a dia. Nós temos vários jogadores que sofrem isso no dia a dia. O Vini Júnior é um desses que mais sofre, por acaso é o mais conhecido. Tem feito, inclusive, uma campanha muito positiva para isso. E, cara, o racismo é uma coisa que, por mais escrota que seja, não vai acabar. Não é uma coisa de médio, de curto e médio prazo. Acabar não vai. Eu acredito que a longo prazo, com todos os movimentos que estão sendo feitos, todos aqueles que são racistas, que na minha opinião é um crime bem pesado, estão pagando as suas contas, ao longo prazo pode dar uma melhorada. Mas infelizmente a gente que é negro, a gente que nasce na favela, a gente que é pobre, a gente que tem uma condição financeira menor do que esse outro mundo, vai continuar sofrendo sempre, infelizmente. Mário, trazendo um pouquinho para a bola, queria relembrar um pouquinho da sua carreira de jogador. Teve um Brasil-Argentina muito especial em 89, né, na semifinal da Copa América. Quais eram as suas lembranças desse clássico? Assim? Uma caneta no Maradona. Essa daí. A bola o passe que eu deixei pro Bebeto, daquele voleio. Se eu não me engano, eu fiz um gol. Foi um gol seu do Bebeto. Eu fiz um gol também nesse jogo. Pô, e uma semifinal no Maracanã. O verdadeiro Maracanã, lotado. E no time da Argentina, o Maradona, pô, imagina. Isso é uma coisa que não tem como você esquecer. E é um dos grandes jogos que eu posso afirmar para vocês que
eu tive a honra e o prazer de vestir a camisa da seleção brasileira. Em 90, no ano seguinte, você estava machucado, né? Não entrou no jogo, na eliminação, na Copa do Mundo, né? Na verdade, o que aconteceu? Em março eu tinha tido uma ruptura na fíbula, acho que é a fíbula, e tinha arrebentado alguns ligamentos. E aí, por mais que eu levei o filé, o Nilton Petroni, que hoje é médico e fisioterapeuta do Fluminense, levei lá para a Holanda, a gente ficou lá março, abril, maio, junho, tratando 3 vezes por dia. Ele foi comigo também para a Copa do Mundo. Eu acabei, infelizmente, não estando recuperado 100%, nem fisicamente, nem clinicamente. Aí joguei apenas um tempo contra a Escócia, se não me engano. Foi Escócia, né? Acho que foi Escócia. E, infelizmente, nesse grande jogo, que sempre será grande jogo, sempre fizemos grandes jogos, Brasil e Argentina. A Argentina acabou eliminando a gente, eu só pude ficar lá fora. Na verdade, não fui nem escalado para o banco desse jogo. Foi isso que aconteceu. Foi lamentável. O Brasil amassou, mas não fez o gol, né? No jogo que... E como que era a sua relação com os argentinos? Às vezes, cara, companheiro de clube, você se dava bem? Você está me dando a oportunidade até de eu me redimir, vamos dizer assim. Não é pedir desculpa, porque eu não quis desrespeitar, esculachar ninguém. Que no jogo do Fluminense com o Boca Juniors, eu falei para o rapaz do Globo que estava fazendo a entrevista comigo, ele perguntou, e aí? Aí aquela coisa do futebol, esse roda dos argentinos, tomando com Boca, essas porras, sabe, que sai assim, não que eu não tenha falado, falei, e ele botou o que eu falei exatamente, nem mais nem menos, mas foi num tipo de brincadeira do futebol. Eu tenho o maior respeito, carinho, e eu sou até grato ao povo da Argentina, porque todas as vezes que eu fui lá, tanto no futebol, jogar contra o Boca, contra o River, os caras me xingaram sempre dentro daquilo que a torcida pode xingar. E sempre depois dos jogos, iam muitos lá nos ônibus, no hotel, no aeroporto, me pedirem foto, autógrafo. Então, assim, é uma oportunidade de eu dizer que, porra, não foi nenhum tipo de desrespeito. E se amanhã tiver um jogo do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense de novo, com Boca, com River, com Independente, vão ouvir a mesma porra e sem nenhum tipo de desrespeito e é isso, exatamente. Eles te chamam de Chapolin. Chapolin. É um apelido carinhoso e eu, porra, assim, sempre recebi muito bem. Eu tive contato no Valência, eu joguei com o Ortega e com o Cláudio Pior. E o Valdano chegou a ser meu treinador logo quando eu cheguei. E ele também tinha me apelidado de jogador de burros animados, de jogos de desenho animado. Então, assim, sempre apelidos carinhosos, respeitosos. Não tem como eu ter algum tipo de problema com a gente. Eu tenho sim aquela coisa de rivalidade dentro do futebol, dentro do campo, e continuo dizendo, vai tomar no cu argentino, aqui é Brasil, e foda-se, mas eu não respeito o máximo. E teve um episódio famoso seu, de uma briga com um argentino que também era casca grossa, que era o Simeone, né? E hoje a gente tem uma relação muito respeitosa. Depois que a gente parou, já tive com o Simeone umas 3, 4 vezes, inclusive na Copa do Mundo, dentro do avião, a gente voltando, a gente bateu papo. Se tornou um dos maiores treinadores da história do futebol mundial, tenho um respeito por ele, um grande profissional, só que eu te falei, era a rivalidade, mano. Porrada cantava mesmo, é isso. É claro que o Brasil vem de uma derrota, o Brasil não se encontra no melhor momento, o Brasil tem um treinador novo que para mim é o melhor treinador que tem realmente no Brasil hoje, que não poderia ser diferente, era ele que tem que ser. E por mais que tudo isso, a Argentina é o atual campeão mundial, é o primeiro do grupo, né, se eu não me engano, das eliminatórias, vem com o Messi, vem com praticamente seu time praticamente titular todo o respeito que a gente tem, a Argentina tem que ter mesmo, mas se tiver que botar ficha, eu boto no Brasil. Inclusive, eu quero aproveitar também a oportunidade, que quando eu falei também nessa entrevista, quando eu falei também do Diniz, falei, porra, Ancelotti é o caralho, e vai ser o Diniz. Também longe de ser qualquer tipo de respeito, de porra, que eu não quero o cara aqui. Claro que eu prefiro o Diniz, claro que eu gostaria muito que o Diniz continuasse
como treinador, mas eu também vivi o futebol e hoje eu vou ser presidente do América. O treinador tem que ter resultado. Até hoje, o Diniz não teve o resultado que todos nós esperávamos. Mas eu tenho certeza que terá, e eu também tenho certeza que ele tem total condição de continuar sendo o treinador do Brasil. Se por acaso o presidente da CBF entender definitivamente que será o Ancelotti, porra, como que eu não vou torcer para ele? Sou brasileiro, caralho. E eu quero ver o meu Brasil, o meu país ganhar. Não é passar vergonha como vem passando. Mário, você tem como um plano... passou lá atrás, principalmente. Já passou pela sua cabeça ser presidente da CBF um dia? Já teve um momento que eu pensei sobre isso, conversei com algumas pessoas, mas há uma dificuldade muito grande em relação a isso. E o que eu posso dizer, na minha opinião, nesses primeiros meses aí que o Edinaldo tem atuado, a CBF está em boas mãos, tem feito um papel bem legal. Boa. Mudando totalmente de assunto, mas uma coisa que tem viralizado muito os seus vídeos dos tempos de Holanda, falando em holandês, não sei se você vê no Instagram e tal, aquilo me surpreendeu, assim. Você aprendeu holandês fácil? Foi uma coisa que você fez questão? Caralho, difícil, caralho. Porra, fácil. E lá 5 anos, também é o seguinte, você fica 5 anos, se você não sai lá falando alguma coisinha, aí é foda. Waarom niet? Ik had een beetje koppijn. Hoe komt dat? Mas acabei aprendendo, sim. Eu tive... eu acabei aprendendo um pouco de italiano, um pouco de espanhol, um pouco de inglês e também holandês, porque a minha relação maior lá, fiz uma amizade muito grande com 2 espanhóis e um italiano. Gilberto, eu chamo Gilberto, mas ele fala que é Gilberto. E o Antônio espanhol e o Domênico é italiano. E entre a gente falava, eu português, ele espanhol, italiano, e a gente misturava, assim, acabei aprendendo essas línguas, e o holandês também, mas é uma língua muito complexa para se aprender, mas eu gostei. Assim, se chegar um holandês aqui, talvez eu tenha dificuldade para falar nos primeiros 15 minutos, mas depois a coisa tu vai começando a acostumar o ouvido e o negócio vai saindo. Pra gente que não entende nada, parece que você tá falando Superman nos vídeos, né? Tipo isso, Eu conheço gente que fala, pô, tu fala bem porque tu conhece. Não, mas tu sabe o que eu falo bem. Pois é. E você ficou 5 anos no PSV, né? Muito tempo, né? Para um cara ainda mais do seu nível. Naquela época não tinha tanto essa coisa de... Foi uma grande experiência, né? Primeiro que quando eu fui para o PSV, em 88, naquela época eu era novo. Futebol, 22 anos, caralho, né? Hoje, 22 anos já tá veterano, já está quase encerrando a carreira. Sim, mas como experiência foi muito bom, de vida, dentro do futebol, conviver com os holandeses, os caras sempre me respeitaram muito, profissionais máximos, e talvez eu poderia ter saído um pouco antes, né? Principalmente por Barcelona, eu poderia ter ganhado mais umas chuteirinhas de ouro, umas bolas de ouro, mas enfim, assim, minha carreira foi dentro daquilo que eu esperava mesmo, eu sou muito feliz e não me arrependo de porra nenhuma. A volta minha em 95 pro Flamengo, era a hora de voltar, assim, ali eu não estava pensando nem na parte financeira, que é importante para qualquer jogador de futebol, mas queria ser mais feliz do que eu estava em Barcelona, aí eu vim para cá. Você acha que talvez o Neymar esteja precisando disso também, nesse momento da vida dele? Cara, assim, é muito difícil a gente falar dos outros, né? Eu não tenho nenhum tipo de convivência com o Neymar, gosto dele, a gente se fala, inclusive eu tenho falado até muito com o pai dele. Mas, cara, isso é muito relativo, isso é de cada um. Eu acredito que o Neymar, a parte financeira para ele daqui para frente não vai pesar mais em nada. Quando ele tiver afim realmente, eu entender que ele vai ser mais feliz aqui no Brasil, ele vai voltar pro Santos ou para um outro time aí que ele gosta. Você acredita que ele pode chegar bem na Copa de 2026, depois dessa lesão? Cara, assim, lesão é foda porque você tem que recuperar 100%. Se todo mundo que tem uma lesão consegue se recuperar 100%, e tempo ele vai ter para isso, que a Copa só daqui a 3 anos, eu acredito que a performance dele, ele recuperar 100% da lesão, não fará diferença em relação à lesão. Ele tem tudo para ajudar o Brasil. Mas isso é mesmo
É só na prática, só vendo e só o Neymar atuando. Continua sendo, botar aí 5, 10 jogadores do mundo hoje. O Neymar, na minha opinião, continua em forma, continua dentro desses 10 e é o único jogador, na minha opinião, que realmente consegue fazer a real diferença do futebol brasileiro, principalmente com a camisa da seleção brasileira. Mas já se encaminhando aqui para o final do nosso papo, eu assisti recentemente o documentário do Eurico Miranda, né, que você fala bastante. Ele é uma espécie de inspiração para você como cartola? Tem coisas do Eurico que você pretende aproveitar? O Eurico tem muitos pontos positivos e negativos. O Eurico era um cartola muito diferente de muitos. O Kleber Leite também tem um pouco de Eurico no que eu vou dizer. Eles conhecem do futebol. Administram da forma que eles administram, bem ou mal, cada um com seu cada um. Mas os caras conhecem do futebol, conseguia falar a língua do futebol e das estratégias. Então o Eurico era um cara que era muito assim. E cara, eu conheço poucos vascaínos igual o Eurico. Eu conheço poucos caras que deram a vida pro Vasco igual o Eurico. Eu conheço pouquíssimos que comigo apertaram a mão e o que foi tratado, combinado, foi cumprido. Então, é um cara assim, é meio que parecido um pouco comigo. É odiado e amado. Aqueles que me odeiam, pô, maneiro. Aqueles que me amam, maneiro, obrigado. Aqueles que me odeiam, eu vou tomar no cu e foda-se. O problema é deles. Ô Mário, você falou da declaração sobre os argentinos, que você queria se explicar melhor, enfim, o contexto. Tem também nesse documentário uma declaração sua sobre o Edmundo, que está dando muita polêmica, tal, pela forma que você disse, do Mundial. Cara, o Edmundo é um babaca completo. O Edmundo é um ingrato filha da puta. O Eurico, quando ele teve o acidente que ele matou aquela menina lá, doidão, foi o Eurico que botou a cara. Se ele não foi preso, ele tinha que agradecer o Eurico até hoje. Mas o cara não teve respeito nenhum. Só por esses motivos aí que eu tô te falando, esse motivo, eu tô te falando que ele é um cuzão e vai ficar eternamente assim. Bobalhão, bobo da corte, lembra dessa Sim, porra? claro, como não. É ele, continua. Mas vocês tinham se entendido uns anos atrás, né? Cara, na verdade o recalcado é ele, não sou não. Então, enfim, ele pra lá, eu pra cá e tá tudo certo. Maravilha. Vamos, para finalizar, você falou da relação com a revista Placar, eu separei algumas fotos, mas eu queria te mostrar. Aí você escolhe umas 3 aí para relembrar, contar a história. Se você puder ir passando, Romário. Tem muitas fotos da sua vida, da sua carreira, enfim, a que você quiser, você mostra para a câmera e lembra da história. São todas fotos nossas, algumas do nosso bate-bully que está aqui, já fez muitas fotos suas, alguns momentos que você queira relembrar. Um jogo contra a Bolívia, né? Maracanã. Logo em seguida, o treinador era o Vanderlei, eles foram para a Olimpíada. Aí, segundo ele, não poderia levar nenhum acima de 23, porque a psicóloga falou que faria mal ao grupo. Que otário. Gostei dessa. Isso aí deve ser uma premiação, né? Talvez uma bola de prata. 94, Copa do Mundo. Camarões, né? 94. O jogo mais especial para mim foi aquele Brasil e Estados Unidos. Pela importância do jogo e pelo dia importante da história dos caras, né? E aí a gente acabou ficando com -1. Foi um jogo difícil pra caralho. E a minha bola não queria entrar nem pelo caralho. Com a bola de prata. Romário, eu ia até te perguntar sobre o ano de 2000, que é o ano que você faz mais gol na carreira, né? Muita gente fala, porque um jogador no Brasil nunca poderia ser eleito o melhor do mundo e tal, mas talvez aquele seu ano tenha sido mais perto disso, né? Foi o melhor ano da sua carreira? Foi, com certeza foi o melhor ano da minha carreira. Foi o ano, eu tinha quantos anos ali? 34 anos, estava em forma, fiz 73 jogos, 74 gols, ou vice-versa, alguma coisa parecida com isso, né? Aliás, reclamam do calendário hoje, naquela época vocês jogaram até dia 30 de dezembro, tava jogando, né? Cara, o problema é se o futebol, se tivesse só jogo, eu tava jogando até hoje. Foda é treinamento, viagem, concentração, caralho. O que sempre me atrapalhou foi isso, foram essas coisas. Isso aqui foi de 1000 gols, se eu não me engano, pode ser? Eu acho que esse aí tá no canal do SBT, foi a famosa final contra São Caetano, né? Você gostou dessa jogada do Eurico, do SBT? Foi corajosa, né? Aliás, tá com o Silvio Santos essa sua camisa, né? Tá. Essa no América já, né? Isso é como mas não foi agora não, isso foi
Lá atrás. Lá atrás, né? Se eu não me engano, foi em 2009 ou 2010. Aham. Esteira de Ouro. Isso deve ser 2000, né? É. Aí. Enfim, tem muita história com a revista, hein, Romário? Prazer pra gente tê-lo novamente aqui. Pô, prazer é tudo meu.